A reprodução das algas. Em muitas espécies de algas, particularmente naquelas que são unicelulares, é comum a reprodução assexuada, por divisão binária simples. Isso quer dizer que, em certo momento, a célula se divide por mitose, originando duas células filhas iguais a ela. Já com relação à reprodução sexuada, encontramos entre as algas grande diversidade de estratégias reprodutivas. Muitas espécies de algas apresentam um ciclo de vida aplo, aplo, diplobionte, que também acontece em todos os vegetais. Nesse ciclo, verifica-se o fenômeno de alternância de gerações. Isso significa que um organismo inicial pluricelular, diploide, produz por meiose células reprodutivas, haploides, os esporos. Cada um deles então se desenvolve por meio de mitoses sucessivas, originando organismos pluricelulares haploides, que também por mitoses produzem outro tipo de células reprodutivas, os gametas. Com a fusão de dois gametas haploides, é reconstituído o número de diploide de cromossomos na célula resultante, o zigoto, da qual se desenvolve, sempre por mitoses sucessivas, um novo indivíduo diploide, dando então continuidade ao ciclo. Note que alguns pontos importantes. Nesse tipo de ciclo da vida, a meiose ocorre por formação de esporos, meiose espórica. Como já dissemos anteriormente, isso é característico da maioria das algas e também de todas as plantas, enquanto nos animais a meiose ocorre na formação dos gametas, meiose gamética. A diferença entre esporos e gametas reside no fato de que um esporo é capaz de sozinho desenvolver e dar origem a um novo organismo, enquanto um gameta é uma célula reprodutiva destinada a difundir-se em outro gameta, produzindo uma célula diploide, o zigoto, a partir da qual se desenvolve um novo organismo. O organismo diploide pode ser o produtor de esporos, é chamado de esporófito. Já os organismos haploides produtores de gametas são os gametófitos. O gametófito feminino produz gametas denominados oosferas. O gametófito masculino produz gametas chamados anterozoides. A vantagem da alternância de gerações é evidente. Enquanto a produção de milhares de esporos garante uma população numerosa, a reprodução sexuada proporciona uma maior variabilidade genética para a espécie. Em algumas espécies de algas filamentosas que vivem na água doce, relacionadas clorofícias, ocorre uma reprodução sexuada por conjugação. Nesse fenômeno, células de dois organismos distintos se fundem. Como as células desses filamentos são haploides, da fusão entre elas surgem as células diploides, equivalente aos zigotos. Essas, por sua vez, dividem por meiose e cada resultante se desenvolverá em um novo filamento haploide. Tais espécies, como a Spirogyra sp, são muito comuns em córregos e lagoas de água limpa. Protistas heterotrófos. Os protistas heterotrófos são representados pelos protozoários, que são organismos unicelulares, anteriormente classificados como único filo dentro do reino animal.
Atualmente eles são conhecidos como protistas e admite a existência de diferentes grupos entre eles, os quais os sistematas conferem variados status taxonômicos. Ao realizar estudos desses organismos, continuaremos a empregar a expressão protozoários, um termo abrangente que dispensa descrições mais específicas e muitas vezes desnecessárias. Os protozoários vivem numa grande diversidade de habitats: solo úmido, água doce, ambiente marinho e até mesmo no interior de outros organismos. Em geral, nutrem-se pela ingestão de alimentos e restos orgânicos de várias origens. Restos orgânicos de várias origens presentes no ambiente. Há espécies predadoras e outras que vivem em mutualismo com outros animais, como as que habitam no intestino dos cupins, promovendo a digestão da celulose, principal alimento desses insetos. Muitas espécies são parasitas, que se nutrem absorvendo alimentos em solução nos tecidos dos hospedeiros. No Brasil, algumas das principais doenças causadas por protozoários, protozoonoses no homem, são a malária, doença de Chagas, leishmaniose e amebise. A fisiologia dos protozoários. Os protozoários de água doce vivem em um meio hipotônico em relação ao seu citoplasma. Dessa forma, suas células sofrem uma contínua entrada de água por osmose, correndo o risco de se romper devido ao aumento do volume. Mas isso não acontece graças a uma organela osmorreguladora, o vacúolo contrátil ou pulsátil, que é responsável por eliminar de tempos em tempos o excesso de água para fora da célula. Muitos protozoários capturam pequenas partículas de material orgânico por meio da fagocitose. Em seguida, realiza a digestão intracelular do alimento. Isso quer dizer que se forma no interior da célula um vacúolo digestivo, dentro da qual se dá a ação de enzimas digestivas sobre o alimento. Os produtos dessa digestão então se difundem para o citoplasma, proporcionando a nutrição da célula. A reprodução dos protozoários. Os protozoários apresentam vários tipos de reprodução assexuada, sendo a mais comum a cisciparidade ou bipartição simples, que pode ocorrer em diferentes planos da célula. Em alguns grupos ocorre a esporulação, quando a partir de uma célula originam-se muitas outras, que são pequenas e iguais entre si. Muitos parasitas formam cistos, células especiais de reprodução que suportam condições ambientais desfavoráveis, garantindo a transmissão de um hospedeiro para o outro. As amebas e as giardias, por exemplo, apresentam esse tipo de reprodução. A reprodução sexuada pode ser por meio da simples troca de núcleos entre as duas células que se unem temporariamente na chamada conjugação, como se observa nos ciliados, ou pela união de gametas masculinos e femininos. Interessante, galerinha. Essa natureza é incrível, eu acho ela... Eu sou, assim, apaixonado por ela. É por isso que eu fiz biologia, gente. É apaixonante. Pra fazer biologia tem que gostar muito. Eu sou um cara apaixonado por essa matéria, por ciência, sabe? E pra mim, gente, compartilhar conhecimento pra mim é... Tipo assim, eu faço assim por amor, sabe? O que eu aprendi, eu gosto de passar assim pros demais, sabe? Compartilhar pra outras pessoas.
Isso que é importante, né? Assim que é bacana, né? Você compartilhar conhecimento, compartilhar aquilo que você aprendeu com outras pessoas. É isso que eu tô tentando fazer.